Bom dia aos irmãos. Meus irmãos, leiamos a pergunta de número 38 do nosso breve catecismo. A pergunta diz: quais são as bênçãos que os fiéis recebem de Cristo na ressurreição? Todos a uma só voz. Na ressurreição, os fiéis, sendo ressuscitados em glória, serão publicamente reconhecidos e absolvidos no dia do juízo, e tornados perfeitamente felizes no pleno gozo de Deus por toda a eternidade. Amém? Assim cremos. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Leremos pela manhã os versículos de 1 a 11. O texto será projetado, mas é importante que você mantenha a sua Bíblia aberta para conferirmos se de fato é assim que a Bíblia diz. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, das quais a maioria sobrevive até agora, porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Meus irmãos, Cristo morreu como cordeiro pascal. Cristo foi sepultado como cordeiro oferecido e ressuscitou para inaugurar o reino final. O cordeiro está vivo, o evangelho é verdadeiro, a esperança é real. Meus irmãos, nós entendemos que os textos lidos em nossa liturgia, tanto de Êxodo 12, como também de Atos, capítulo 2, descrevem a mesma história, embora em situações distintas. Nós vemos que o cordeiro foi morto, o povo foi libertado, a madrugada trouxe nova vida, a caminhada continuou com testemunhas. Meus irmãos, a Páscoa do Êxodo marcou a porta, a Páscoa de Cristo marcou a eternidade. Deste modo, nós entendemos que Paulo, quando escreve sobre este assunto, ele está falando de um assunto de extrema importância. Pensem comigo, meus irmãos. Se você observar toda a carta de Paulo aos Coríntios, ela é um compêndio para tratar sobre a unidade da igreja. Os 4 primeiros capítulos vão tratar de problemas, de discussões na igreja. A igreja estava discutindo, estava brigando, estavam digladiando-se uns com os outros. E os 4 primeiros capítulos de Coríntios são escritos para trazer união a esta igreja, para que eles pudessem estar juntos uns com os outros. Já os capítulos posteriores
Logo em seguida, os capítulos 5 e 6 são novamente para tratar tanto de imoralidade quanto de litígio que os irmãos estavam tendo na igreja. O capítulo 7 fala sobre o casamento, que também gerava discussão na igreja, problemas. A igreja de Corinto é uma igreja que estava passando por graves problemas, porque nós encontramos nos capítulos 8, 9, 10 e também 11 a respeito de idolatria e também a respeito do culto. Perceba todos esses elementos, são elementos que nós conhecemos bem. Por exemplo, capítulos 12, 13 e 14 falavam a respeito dos dons. E Paulo, em todos esses textos, está tentando dizer à igreja a como agir de forma, de modo único, de modo em comunhão, não em conflito uns com os outros. E ele reserva o maior capítulo de sua carta para falar de um assunto extremamente importante para a unidade da igreja, para a igreja possa viver em comunhão. Ele vai falar sobre a ressurreição, porque este é o principal assunto da nova vida. Eu não quero diminuir os demais assuntos tratados na carta, mas é como se Paulo tivesse dito assim: gente, nós falamos de um monte de picuinha, agora deixa eu falar daquilo que é o mais importante. Entende a ideia? É como se ele tivesse dito assim: resolvi todos os pormenores, agora vamos falar daquilo que é o mais significativo. Por isso, Paulo traz a ressurreição como a principal resposta de Deus para as nossas vidas. É a partir da ressurreição que nós temos uma igreja firmada, nós temos uma igreja estabelecida. Por isso, meus irmãos, é necessário que, como igreja do Senhor, você creia na ressurreição conforme a Bíblia. Nós dizemos isso porque a ressurreição, como eu disse, é o centro do Evangelho. Observe como Paulo descreve isso. Ele diz: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. Paulo traz a lembrança, aqui ele dizendo: lembrem do conhecimento que eu trouxe a vocês, o qual recebestes, ou seja, os coríntios já tinham recebido essa mensagem. Paulo não está trazendo um evangelho novo, é aquilo que ele já tinha ensinado. E ele diz: no qual ainda perseverais, ou seja, ainda são igreja. Observe que mesmo tendo todo tipo de problema, ainda são chamados de igreja, ainda permanecem como povo de Deus. E ele diz: por este evangelho também sois salvos. Ou seja, esta é a mensagem que traz a salvação. É claro, meus irmãos, não é o evangelho, não são palavras mágicas capazes de salvar, mas essa mensagem fala a respeito do nosso Redentor e por isso são poderosas para salvar. E ele coloca aqui uma situação um tanto quanto constrangedora para aqueles irmãos. Ele diz: olha, caso vocês mantenham essa palavra junto de vocês, a menos, claro, que vocês tenham crido de forma precipitada, como se vocês tivessem crido sem pensar a respeito. Eu apresentei, vocês confirmaram esta palavra, mas talvez vocês tenham feito isso de forma precipitada. Então Paulo diz: então eu vou esclarecer com mais detalhes, eu vou dizer para que vocês tenham certeza daquilo que estou ensinando. E então ele usa a expressão antes de tudo. Observe novamente essa expressão, antes de tudo. É como ele dizendo o mais importante. De novo, lembram? Embora Paulo use toda a carta para falar de vários detalhes para que a igreja pudesse agir de modo unido, ele está dizendo assim: o que começou tudo isso foi o Evangelho. Foi aquilo que eu recebi e que eu também vos entreguei. Essa expressão, inclusive, também usada no capítulo 11, quando fala da celebração da ceia, é algo solene, é algo para dizer de algo sagrado. Não são palavras quaisquer, mas são palavras muito significativas. E qual
Qual é essa mensagem? O que Paulo recebeu e entregou? O que foi essa cola que começou a unir a igreja, do qual vários problemas estavam separando? O que é isso que precisa ser lembrado? O que é o evangelho que vos anunciei? Meus irmãos, trata-se da morte de Jesus Cristo. Cristo, o Messias prometido, aquele que morreu, um evento histórico, real, definitivo, uma só vez. E ele morreu pelos pecados. Essa expressão, inclusive, que ele diz, pelos pecados, é no lugar, em favor. Cristo morreu como um substituto em lugar de pessoas culpadas. Cristo ofereceu um sacrifício expiatório que perdoa pecados. Ele levou a penalidade, assim como o bode expiatório lá em Levítico 16. Meus irmãos, Ele é o novo representante. Ele morreu pelos nossos pecados. Assim como Adão pecou e levou a condenação para toda a humanidade, Jesus Cristo, com a sua obediência e o seu sacrifício perfeito, ofereceu e nos representou como um novo Adão. E agora, pelos nossos pecados, por aquilo que nós fizemos. Meus irmãos, nós aprendemos recentemente, Jesus não morreu pelos pecados de todas as pessoas, mas pelos nossos pecados. Ele não morreu pelo mundo inteiro, ele morreu pelo seu povo espalhado pelo mundo inteiro. Jesus Cristo morreu, mas não somente foi morto, a ideia de que ele foi sepultado, segundo as Escrituras, segundo o que já estava predito, segundo aquilo que já estava escrito. Ele foi sepultado para justamente anunciar, foi uma morte real, não foi imaginário. Jesus não tem como sobreviver à crucificação. E conforme vimos no culto das 7 palavras, nós vimos de forma enfática o seu sofrimento, a sua dor e a sua real morte. Um homem que foi morto, um homem que foi sepultado, mas também tratava-se do nosso Deus, e por isso o seu sacrifício foi infinito, o seu sacrifício foi perfeito, o seu sacrifício foi eficaz. Mas, meus irmãos, é importante destacar que, embora a morte de Cristo seja o auge do ministério de Cristo, seja a sua obra completa, observe, Jesus, quando instantes antes da sua morte, ele disse, está consumado. Ele pagou, ele fez tudo o que precisava. Jesus não precisava acrescentar mais nada à sua obra estava realizada. Mas a pergunta é, quem condenou Jesus pelos nossos pecados? Foi Deus. Jesus não morreu condenado por Satanás. Ele foi condenado por Deus. Deus o condenou. O sacrifício oferecido por Cristo não foi ao diabo. O sacrifício oferecido por Cristo foi a Deus. Por isso, é o próprio Deus quem responde ao que Jesus Cristo fez. Jesus ressuscitou e permanece vivo até hoje. A ressurreição é um ato soberano de Deus, vindicando a obra de Cristo. É a resposta de Deus ao sacrifício perfeito de seu Filho. Deus aprovou, Deus aceitou toda a obra de Cristo por nós. Meus irmãos, a ressurreição não é o completar da obra de Cristo, é a resposta de Deus a um sacrifício perfeito do nosso Redentor. É o momento em que Deus declara publicamente, este é o meu Filho, o justo. Jesus é a coroação, a ressurreição é a coroação da obra da cruz. Cristo morreu de forma eficaz e foi ressuscitado de forma triunfante. Só a morte de Jesus, embora perfeito para perdoar os nossos pecados, seria insuficiente para a nossa salvação. Por isso, Deus o ressuscitou, dizendo: o seu sacrifício foi aceito. Estes que foram perdoados na obra de Cristo, agora estão salvos. Meus irmãos, nós cremos nisso.
E por isso, não aceite evangelho fora das Escrituras. Observe a repetição dos versículos 3 e 4, segundo as Escrituras. Não aceite uma mensagem da salvação que esteja fora da Bíblia. Recentemente, conversando com um jovem que desejava voltar ao catolicismo romano, ele, ouvindo várias mensagens, a minha frase para ele foi: ouça a verdade do Evangelho. Escute o que as Escrituras dizem sobre a mensagem da salvação. Não permita que tradições, que acréscimos substituam, aumentem aquilo que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não permita. Se qualquer coisa acrescenta algo ao que Cristo fez, se qualquer ideia acrescenta algo que precisa ser completado, melhorado, ou que alguém poderia fazer alguma coisa a mais, meus irmãos, a centralidade não está em nenhum outro a não ser em Cristo e na sua obra na cruz. Por isso, meus irmãos, não aceite nenhum evangelho fora das Escrituras. Não aceite. Não ouça nenhuma outra mensagem. Essas são as Escrituras, a base do nosso Evangelho, a base da nossa fé. Mas, meus irmãos, é necessário que diante das tentações, você volte ao Evangelho. Quando o diabo lançar tentações para você, volte ao Evangelho. Quando causar brigas e divisões, quando a igreja enfrentar problemas, volte ao Evangelho. Quando passarmos por problemas questionando, é certo fazer isso, é certo realizar daquele outro modo. Quando a igreja se dividir, porque uns pensam de um jeito e outros pensam em outro, volte ao Evangelho. O Evangelho é a união da igreja, é o Evangelho em que nós cremos, meus irmãos, e esta é a mensagem que precisa ser repetida. É esta mensagem proclamada todos os domingos nesta igreja. O pecado não tem a palavra final sobre você. Por isso, quando for tentado, volte ao Evangelho. A ressurreição proclama: você está liberto do mal. Ainda mais, meus irmãos, quando o diabo vier até você falar da sua culpa, dos seus pecados, quando o diabo, por causa da sua astúcia, te colocar ciladas, de modo que você volte ao pecado, eu quero te dizer que você pode voltar a Cristo e, mais ainda, lembrar-se da ressurreição. A ressurreição é a evidência de que a culpa não tem mais poder sobre você. Você não precisa mais, uma vez lamentado, uma vez confessado o seu pecado, uma vez arrependido, você pode ter certeza, não há mais condenação para você. O que Cristo fez foi suficiente, foi completo. Não deixe que o diabo fique lançando em sua mente continuamente sobre os seus pecados. Olhe para a ressurreição. E por fim, meus irmãos, a morte não venceu Jesus. O texto diz que Jesus foi sepultado. Meus irmãos, até o cemitério está debaixo da autoridade de Jesus Cristo. O sepultamento de Cristo mostra justamente isso, que Jesus tem autoridade sobre o cemitério. As pessoas dizem que a morte é um mal irremediável. Meus irmãos, Jesus é o remédio para a morte. As pessoas acham que não tem solução para tudo, menos para a morte. Jesus é a solução para a morte. A morte não venceu Jesus, ela foi vencida, ela foi derrotada. Ela é o último inimigo a ser destruído, mas ela já perdeu o seu poder. Jesus governa soberanamente. Mas eu gostaria também de dizer à igreja que é necessário que você creia na ressurreição conforme as testemunhas. Observe o que o texto diz, versículo 5. Ele apareceu a Cefas, depois aos 12. O que isso quer dizer? Jesus apareceu aos apóstolos, aos fundadores da igreja. Nós cremos que somos uma igreja apostólica. O que é uma igreja apostólica? É que foi fundada pelos apóstolos. Nós cremos nesta igreja, nós fazemos parte desta igreja.
É uma igreja fundada pelos apóstolos. Por quê? Os apóstolos viram. Não há aqui uma menção inicial ao que as mulheres presenciaram da ressurreição de Jesus. Porque o alvo de Paulo é descrever que os fundadores da igreja viram Jesus Cristo ressurreto. Observe que ele não diz apenas a estes, mas também se refere aos irmãos. Ele diz, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Meus irmãos, mais de 500 irmãos viram Jesus de uma só vez. Talvez este episódio tenha acontecido ali, descrito por Mateus, no capítulo 28, quando Jesus fez a grande comissão. Talvez estes estivessem em outro monte, conforme descreve Lucas em Atos capítulo 1. Nós não sabemos ao certo quando Jesus foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. E aqui, meus irmãos, Paulo já adianta algo, ele diz, alguns destes já estão dormindo, já justamente para dizer que há esperança para estes que viram Jesus Cristo vivo, estes que foram salvos, estes que já estão com Cristo, mas eles estão apenas dormindo. Não é o sono da alma aqui, não é que eles estão desacordados, é porque em breve eles ressuscitarão, em breve viverão novamente. E mais ainda, depois ele fala sobre a liderança. Ele fala, depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos. Tiago era irmão de Jesus Cristo. Se você observar no capítulo 7 de João, você vai observar que Tiago, assim como os demais irmãos de Jesus, não acreditavam nele. Mas Jesus aparece para ele. E Tiago, depois de ver Cristo ressurreto, ele aparece com os apóstolos no capítulo 1 de Atos, em oração, juntamente com Maria. Mais ainda, Tiago se torna um líder da igreja. Observamos no livro de Atos que ele lidera a reunião e ele também escreve uma carta, chamada Carta de Tiago. Ele, aquele que viu Jesus Cristo vivo outra vez. Os líderes da igreja, não somente os fundadores, mas também os seus líderes, estes viram Jesus vivo. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Isso quer dizer que nós cremos em algo histórico. Nós não cremos em uma fábula, nós não cremos em uma história que não pode ser comprovada. O túmulo está vazio, meus irmãos. Não há corpo. Jesus Cristo ressuscitou e vive para sempre. A nossa doutrina se baseia na história. A nossa doutrina não se baseia em imaginações. Experimente conferir as demais religiões. É sério. Experimente conhecer outras religiões e saber o fundamento do que eles creem. Observe o que eles vão dizer, observe as declarações históricas e você vai ver que são falhas. Há grandes falhas históricas. Mas, meus irmãos, esta carta é uma evidência da ressurreição. Eu quero que você tente imaginar os coríntios lendo este texto de Paulo. Imagine, há quase 2000 anos atrás, eles pegam esse texto e vão ler. Olha, Jesus foi visto vivo por mais de 500 irmãos de uma só vez. A maioria deles está vivo. Vamos lá conferir. Se Paulo tivesse sido desmentido, se eles dissessem, não, estão mortos, não tem quem me conte a respeito disso. Meus irmãos, isso aqui é cerca de 30 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Ainda tinham muitos vivos. E esses leitores de Paulo vão até esses conferir essa informação. E se porventura esses não podiam confirmar, essa carta não estaria na Bíblia. Esse texto não estaria aqui como sagrado, mas aquelas pessoas leram, confirmaram, eles tinham certeza, Jesus é o Filho de Deus, Ele ressuscitou, o túmulo está vazio. Meus irmãos, a sua salvação é histórica. Ela não acontece como um ponto isolado, ela tem comprovações. E isso traz um grande alívio para nós. Você não crê sozinho, não é apenas a sua fé, é a nossa fé.
Às vezes a gente se sente sozinho. Às vezes você sofre sozinho. Eu gosto da ideia de que quando a gente sofre junto, dói menos. Lembre que esta fé é partilhada por todos os nossos irmãos. Embora 500 tenham visto Jesus de uma só vez, Jesus disse que bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Embora nós tenhamos evidências históricas, nós não vimos, nós cremos. Ainda assim, de modo sobrenatural, nós cremos. Meus irmãos, que maravilha, que maravilha. Mas tem algo mais ainda aqui. Observe a simplicidade do testemunho. Como é que estes mais de 500 poderiam contar a respeito da ressurreição de Jesus? Eram pessoas simples, pessoas que não têm nome. Você sabe por que o Evangelho cresceu tanto em todo o Império Romano e chegou até os dias de hoje? Porque a maioria dos evangelistas não tem nome. Não foram pastores, não foram missionários que fizeram o Evangelho crescer. Foram os leigos. Foram mais de 500, esses 500 que não têm nome, que cresceu, que conforme Atos capítulo 3, capítulo 2, chegaram a 3.000, que de acordo com o capítulo 4, a 5.000, e depois disso já não se tem mais conta. São esses que não ganharam nomes na história, mas os seus nomes estão registrados no livro da vida. Foram estes que fizeram o Evangelho crescer, com a mensagem simples. As pessoas só precisavam dizer, assim como você, uma mensagem simples. Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu na cruz pelos meus pecados, conforme as Escrituras. E Ele ressuscitou, conforme as Escrituras. Não há uma mensagem difícil, o Evangelho não é complicado, não é difícil. Você só precisa anunciar. Eu sou o pecador. E Jesus, o Filho de Deus, morreu numa cruz e perdoou os meus pecados. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a mensagem da salvação. Anunciar, certificado por aqueles 500 irmãos e por muitos outros ao longo da história. Porque não é apenas uma história. Esta mensagem é uma mensagem que transforma. Por isso, creia na ressurreição que tem o poder de transformar. Não é apenas um fato histórico, meus irmãos. Eu quero que você pense, olha só, tivemos o dia D, né, em que os Estados Unidos invadiram as praias da Europa com um grande exército e salvaram, né, e acabaram com o exército juntamente com os russos que invadiram Berlim e pronto, esgotou, acabou a Segunda Guerra Mundial. Mas isso não nos salvou, meus irmãos. Esse efeito histórico não tem nenhum poder sobre nós. Agora, o que Jesus Cristo fez quando morreu naquela cruz e quando ressuscitou naquele túmulo, Jesus Cristo legou-nos a vida eterna. Isso tem efeitos contínuos. Tanto é que Paulo vai descrever isso. Ele diz assim no versículo 8: e afinal, depois de todos, foi visto também por mim como que um nascido fora de tempo. Ele se coloca debaixo, né? Ele diz assim, eu sou o menor deles. Por isso ele descreve, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, um perseguidor, um homem blasfemo, um homem insolente, um homem mau. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Meus irmãos, Paulo foi transformado. O Evangelho não é apenas uma história. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E Paulo se coloca como testemunha. Quer contar essa história da ressurreição? Você precisa dizer, Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, conforme a Escritura. Ele ressuscitou, Ele transformou a minha vida. Eu era assim, agora não sou mais. Ele me fez uma nova pessoa. Mas mais ainda, Paulo descreve que não apenas ele foi alcançado por esta graça, mas antes ele trabalhou muito mais do que todos os demais apóstolos. Observe essa ideia de maior trabalho. Paulo poderia aqui talvez estar se gabando, alguém poderia imaginar a respeito disso.
Mas a mensagem de Paulo é: eu, o pior dos pecadores, a graça foi mais abundante. Ele estava mais agradecido. Ele percebeu o grande feito de Cristo na cruz, quando perdoou todos os seus pecados. E quando ele viu a gravidade de seus pecados, mais ele trabalhou para Cristo. Por isso ele fez de graça. Ele não fez para compensar, ele fez porque ele viu o tamanho do amor de Deus para com ele. E meus irmãos, ele descreve assim: mas todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Ou seja, ele percebe que isso era um efeito da graça de Deus, não era Paulo quem fazia. Toda honra e glória seja dada a Deus. E ele encerra dizendo: portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Aqui Paulo dá uma alfinetada final naqueles que causavam divisão na igreja de Corinto. Lá no primeiro capítulo você vai perceber 4 grupos. Haviam ali os que acreditavam, era o grupo de Paulo, tinha um grupo de Pedro ou Cefas, né? Que quer dizer pedra, né? Rocha. Tinha um grupo de Apolo e tinha um grupo de Cristo. O grupo de Cristo era aqueles assim: eu não sou nem de um nem de outro, eu sou de Jesus. Esse era o grupo de Cristo. Eles eram chamados de os espirituais. E era o grupo que mais dava trabalho na igreja de Corinto, porque eles se achavam santos demais. Eles não percebiam a gravidade dos seus pecados. E por isso, Paulo, que percebeu a gravidade dos seus próprios pecados, trabalhou bastante. Esses espirituais só serviam para atrapalhar. Meus irmãos, Paulo aqui ele está dizendo: seja a mensagem de Pedro, seja a mensagem de Apolo, seja a minha mensagem. A mensagem que trouxe salvação é uma só. A mensagem que trouxe fé, na qual vocês acreditaram, trouxe essa mensagem na qual vocês acreditaram, é esta: Jesus morreu na cruz e perdoou os nossos pecados. Meus irmãos, olha que maravilha, é uma mensagem que traz união. E Paulo está dizendo algo que foi interpretado muito bem por João Calvino há 500 anos atrás, quando ele disse: tudo que você vê de bom em mim é Cristo, tudo de mal sou eu mesmo. Paulo, quando trabalhou, quando se empenhou, quando fez muito, tanto que ele diz: eu trabalhei muito mais do que eles, do que todos eles, ele não está se gabando, ele está mostrando o poder transformador da ressurreição. Não foi Paulo quem fez, foi a graça de Cristo em sua vida. Mas ainda mais, meus irmãos, eu queria trazer algumas rápidas aplicações, e a primeira delas é esta: qual a experiência que a ressurreição traz a você? Deus é capaz de transformar qualquer tipo de pessoa. Os nossos pecados mais persistentes. A mesma graça que transformou Paulo é capaz de transformar você, está ativa em você. Por muitas vezes as pessoas pensam: não, eu já pequei demais. Meus irmãos, olha o currículo de Paulo, quantos pecados esse homem cometeu, a ponto de ele dizer: eu não sou digno, eu persegui a igreja de Deus. Mas ainda assim, foi completamente transformado. Não tem pecado grave demais que você tenha cometido que Jesus não possa perdoar. Não tem pecador com uma lista de pecados infindas que Cristo não possa transformar. Mas eu queria ainda dizer aos irmãos, ver essa mudança na vida de Paulo nos mostra que não existe cristão de segunda categoria. Meus irmãos, a conversão de Paulo era improvável, mas isso ainda acontece. Por isso, meus irmãos, pessoas com um passado difícil, um passado terrível, podem se tornar instrumentos vigorosos. Saiba, espere por isso, não imagine que é algo impossível. Se Deus converteu Paulo, transformou Paulo, Ele é capaz de transformar as pessoas mais improváveis. Se Cristo transformou a minha vida, Ele é capaz de transformar qualquer um. Ainda mais, meus irmãos, você anuncia a ressurreição? Por muitas vezes, a gente deixa essa mensagem. A gente fica perdido nos 14 primeiros capítulos de 1 Coríntios.
A gente fica discutindo detalhes. A gente fica perdido em picuinhas, não é essa a expressão? É aquele crente panetone, cheio de coisinha. Não é assim? A gente fica perdido em detalhes e esquece do principal. Meus irmãos, o mais importante é esta mensagem. Passe a proclamá-la, passe a anunciá-la, passe a vivê-la. Voltemos ao Evangelho, voltemos ao principal, voltemos a esta mensagem e proclame, anuncie a mensagem da ressurreição. Anuncie para os outros saberem, eu acredito nisso. Tentam desacreditar esta mensagem continuamente. E a igreja deve manter-se fiel, proclamando. O maior dos milagres aconteceu. Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. De fato, vivo, real, corpóreo. E ele não morreu novamente. Ele ressuscitou e vive até hoje. E ainda, meus irmãos, para encerrar, eu quero te dizer que a ressurreição garante que nenhuma história termina antes da hora. A ressurreição é a certeza de que o seu passado pode ser perdoado. A ressurreição diz que o seu presente pode ser sustentado. O seu futuro está seguro. Jesus Cristo, o nosso Senhor, ressuscitou e Ele traz um ponto final para a morte, não para a sua vida. A morte não terá mais domínio sobre vocês. Aqueles que partiram, meus irmãos, ressuscitarão. Nós, que um dia enfrentaremos a morte, ressuscitaremos. Mas aqueles, meus irmãos, que não morrerem, aqueles que estiverem vivos no último dia, desfrutarão da presença de Jesus Cristo para sempre, com corpos transformados. Todos nós, tantos que morreram tantos que morreram e ressuscitaram, quanto aqueles que estiverem vivos e transformados, viveremos para sempre com nosso Deus, de forma corpórea. Meus irmãos, receberemos um corpo incorruptível, mas ainda será um corpo humano. Seremos humanos, meus irmãos, com todas as nossas lembranças, com todas as nossas memórias. Pastor, mas me lembrarei das histórias tristes? Sim. E você lembrará ainda mais da vitória de Cristo na cruz. Lembrarei dos meus pecados? Sim. E lembrará com muito maior intensidade sobre o sacrifício de Cristo por você, sobre a sua morte e ressurreição, sobre o grande amor de Jesus Cristo por você. Por isso, meus irmãos, a ressurreição é um momento de celebração. Façamos isso, vamos celebrar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor, Deus nosso, confiamos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti, como aquele que foi ressurreto, aquele que vive eternamente. Cremos, ó Deus, que Jesus é o primeiro dos ressurretos, que a morte não nos vencerá, de que esta mensagem é genuína, é verdadeira. Temos evidências históricas, mas mais ainda, temos evidências nas nossas vidas, porque fomos transformados por esta história, fomos transformados por este Cristo. Ó Senhor Deus nosso, ensina-nos a voltar para o Evangelho, ensina-nos a voltar ao ressurreto, a centralidade de Jesus Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. Ensina-nos, ó Deus, a proclamar a mensagem da salvação. Ensina-nos, ó Deus, a anunciar, a explicar para as pessoas o que aconteceu segundo as Escrituras. E que esta é a base da nossa fé, é a base da nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, que possamos proclamar em alto e bom som que da sepultura Jesus Cristo saiu. Está vivo, ressurreto. Ele trouxe vida a todos nós. Ajuda-nos, ó Deus, a proclamar com grande alegria sobre a obra de Jesus Cristo
e sobre a ressurreição do nosso Redentor. É em nome de Jesus, o teu Filho, é que nós oramos.